galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com o primeiro dossiê de 2025. Sim, finalmente, levou 6 dias, mas aqui estamos nós. Onde o vídeo de hoje está dividido em duas partes. A primeira é a ponte para a gente chegar no dossiê, onde a gente vai colocar alguns assuntos do mundo atual, do momento que o Brasil vive, falar bastante do Lula, o foco do Lula no Senado, inclusive, notícia aí das últimas horas, que muito se debateu na rede social. E por mais que tenha uma foto ali antiga, não é um dossiê histórico hoje. A gente vai falar do passado. Ia falar do passado bem distante, também de um passado recente, de um passado bem recente mesmo. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. O que é que a gente vai falar? Um amigo meu até, eu tava conversando com ele, acordou bem cedo hoje, aí eu falei, quando eu botei os temas do que a gente vai falar, ele falou, como é que tu vai juntar tudo isso no vídeo só? Vem comigo, que tem muita coisa, eu vou até acelerar nessa introdução, já vou começar a falar, inclusive, com a música tocando assim ao fundo, que é pro vídeo não ficar muito longo, porque eu preciso ir até o final, até voltar para esse tweet da Paula. Eu achava que o vídeo caminhava para ser mais um vídeo, pra gente comentar os assuntos do momento, Brasil, algumas coisas das redes sociais, a gente vai fazer isso também. Só que aí, quando já era, sei lá, eu já tava fazendo vídeo, aí eu fui pegar uma água, quando voltei, né, saí de pegar água, tava com o celular na mão, tava passando no Twitter, e aí eu me deparei com esse tweet aqui da Paula Schmidt. Aí eu falei, não é possível, é nada. E aí até deixei um comentário pra Paula que eu falei, rapaz, eu espero que dê tempo de comentar sobre esse tweet no vídeo de hoje. Porque tem umas coisas que chamam tanto a minha atenção que não daria pra explicar com um tweet só. E não tem nada a ver com o que a Paula tá falando. A imagem me desperta, né, muito mais interesse. Ela fala assim, ó, boa noite, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Meu nome é Paula Schmidt e gostaria de saber se o governo do Rio de Janeiro está usando o meu dinheiro para promover e participar desse converscote de bilionários. Se sim, quanto isso nos está custando? Obrigada por responder. E ela coloca ali, Brasil Economic Forum em Zurique. Olha só, rapaz. Uma iniciativa do LID, do Dória, junto com a Veja. E aí ela questiona, porque você vê aqui, né, no patrocínio, governo do estado do Rio de Janeiro. Mas tem vários nomes patrocinando também. Mas a gente só vai voltar nesse tweet lá no final. E não só esse tweet, tinha uma coisa que eu ia falar, e que acaba se juntando, inclusive, com esse tweet da Paula, e você, no primeiro momento, vai ficar como isso se conecta. É um tweet do grande Rafael Lima. Tentou disputar aí, ser vereador em São Paulo, não venceu. Mas ele coloca ali em destaque um trecho do livro do Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, indicado por Lula. O trecho diz, as decisões cruciais no capitalismo são tomadas pelos donos da riqueza e de sua forma suprema, o dinheiro. Aí ele diz, né, o livro do Galípolo é hilário, insistem na ideia de que o capitalismo malvadão é controlado pelos empresários e investidores, e não pelos consumidores. É falhar em entender o básico de economia, sem consumidor não existe nada, ele não é vítima, ele é o decisor. E a gente vai falar sobre isso, mas para chegar lá, que vai ser... Esse tweet ainda vai até voltar nele mais rápido, daqui a uns 20, 30 minutos, mas para chegar no da Paula vai demorar uma horinha. E vamos lá, né, vamos que vamos. Quando eu fico assim empolgado, eu vou comendo as palavras, mas vejam só. Nosso companheiro Leonardo Atush, nosso amigo, dono do Brasil 247, nós gostamos muito, né? Um dos maiores portais de notícias desse Brasil, compartilhou o Merval Pereira, da Globo. Globo no modo golpe novamente. Lá vai. O que é que a Globo fez, Atush? Pra já tá dando golpe. O Globo, cavalo de pau. No mundo financeiro, acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente. Ah, entendi. Um jornalista da Globo falando que tem que mudar o governo, Lula não presta mais. Pronto, então a Globo já voltou a ser golpista. Qualquer flertadinha com o outro lado, a Globo não presta mais, né? Os maiores aliados do Lula já não prestam de novo. Mas vamos ver o que o Merval Pereira disse. No mundo financeiro, acredita, né, que são o cavalo de pau, o subtítulo é basicamente o tweet dele. Aí tá ali, né, o Lula tem fama de gastador e a percepção de que o futuro da economia brasileira está ameaçado devido a essa tendência só pode ser revertida pelo próprio, ou seja, pelo próprio Lula.
que é quem comanda, sem contraste, um governo que tem um presente econômico bastante bom, mas que pode se transformar em uma crise grave fiscal. Eu não sei, eu olhei para um lado para o outro, ver se eu achava esse presente bom. Eu não sei do que o Merval Pereira está falando. Você conversa com o povo está desesperado. Não é à toa que no mundo financeiro acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente. A maldade do mercado financeiro, que faz o dólar e a bolsa subirem ao anúncio de uma doença do presidente, reflete esse anseio por um novo governo. Cruel recado, mesmo que metafórico. À medida que se aproximam as eleições de 26, mais difícil será uma mudança efetiva, já que a data entra em todas as cogitações futuras e o tempo encurta. O próprio PT, ao criticar internamente a política econômica e forçar um populismo que não tem espaço nas contas públicas, prejudica o seu futuro, pois Haddad é o que tem de mais eficaz para o caso de Lula não se candidatar à reeleição. Essa disputa interna também impede uma saída harmoniosa para a crise futura que já está marcada e sendo precificada à medida que se torna inevitável. Era para ter grifado de laranja aqui o final. Olha que curioso. Nessas entrelinhas do Merval Pereira, pode parecer uma bobagemzinha. O Merval manda assim, pois o Haddad é o que tem de mais eficaz para o caso de Lula não se candidatar à reeleição. Curioso, né? O mesmo Merval tá falando aí, só um cavalo de pau, pelo menos aos olhos do mercado. O Brasil dá certo, ou seja, com o Lula não dá certo. E o Merval já cogita até o Lula fora de 2026. Esse papo tá crescendo. Ele vem se mantendo constante na imprensa. Dia sim, dia também, né? Lulinha fora de 26. O grande desafio de Lula é mostrar que a economia vai bem. Avaliar com a Advice. Que é só questão de propaganda, né? Porque você vai ter que convencer o povo de que o que eles veem na gôndola do supermercado é mentira. Aí o Vilemil comenta, né? Pokémon prepara os números. Governo investe em comunicação junto a órgãos de imprensa. Imprensa faz matérias informando como a economia vai bem com os números do Pokémon. População é convencida que tudo está bem. É igual, você não terá nada e será feliz. E até saiu notícia ontem, né? Dizendo que o governo estava voando. Lula até compartilhou que o Brasil agora se tornou um país da classe média. Essa manchete diz tudo. Acho que todos vocês vão concordar. Mudança no segundo tempo. Distante do Congresso, Lula se aproxima do Supremo e planeja reorganizar governo. Eu acho até que tem uma imprecisão no título, né? Assim, Lula se aproxima, dá uma ideia de tempo presente, né? Que tá acontecendo agora. Eu acho que essa aproximação, ela já tem alguns anos. Eu acho que essa aproximação vem antes de 2022. Mas tudo bem. Tá no pacote, tá no preço aí. Ainda mais que foi publicado na Globo, né? A gente fica assim até meio surpreso. Com apoio maior no Supremo do que no Congresso, Lula chegou à metade de seu terceiro mandato à frente do país com a ideia de reorganizar o governo com vistas à disputa eleitoral de 2026. A gente comentou bastante sobre isso no final de 2024 e agora nos primeiros dias, falando, presta atenção, o que tem por essas notícias é já exatamente essas movimentações, a gente falou aí como os partidos vêm se reorganizando. Motivo de ansiedade nos primeiros meses, a busca por uma marca para a gestão deixou de ser preocupação para o petista. O plano agora é consolidar os programas já lançados, explorar a proposta de aumento da faixa de isenção do imposto de renda para tentar alavancar a popularidade e, ao mesmo tempo, atenuar as críticas do mercado financeiro em virtude da situação da economia. Esse parágrafo pode parecer bobinho, mas não é. Gente, quando fala assim, era uma ansiedade, agora não é mais. Né? Não está mais preocupado em buscar marca. Não é que ele não está mais preocupado. Jogou a toalha. Lula jogou a toalha. Lula jogou a toalha e está se convencendo que não adianta nem mais tentar. É aceitar, é entubar essa derrota, é entender que a gente não vai para lugar nenhum e daqui é só para baixo. Então agora o foco do governo é tentar se segurar. É abrir um paraquedas. Ou talvez ficar planando no ar. É que não cair mais. Já desistiu. Com 2 anos de governo, Lula jogou a toalha. Jogou a toalha. É o governo do PT, da esquerda,
historicamente conhecida por benefícios, por obras, mas acabou. Nos próximos 2 anos, o Lula só quer tentar surfar o que já apresentou até agora, não vai apresentar nada, inclusive que está ali de laranja, ó, para atenuar as críticas do mercado, não vai vir com nenhum pacote eleitoreiro a priori, porque o momento é tenso, o Lula não quer perder o apoio, até porque grande parte do mercado é a base de sustentação, ou talvez a base de doadores dos partidos do Centrão, que o Lula precisa do apoio. Então, assim, o Lula jogou a toalha. Aqui é uma exposed, assim, ó. Falimos. O governo faliu. Faliu com o Brasil, não tem o que fazer. Melhor não arriscar mais. Vamos pegar o que a gente tem, migrar até 2026. A gente tem a Globo do nosso lado, a gente tem um consórcio e vamos ver onde a gente consegue chegar. É melhor nem tentar, que pode piorar as coisas. Diante do ambiente hostil, Lula construiu uma proximidade inédita com a cúpula do judiciário, que deu apoio para alguns temas relevantes ao governo, como, além da controle de emendas, responsabilização das plataformas por conteúdos publicados por usuários nas redes sociais. Quem poderia imaginar que o foco do governo Lula era a censura? Ainda bem que agora a Globo fala isso e fala que conta com o apoio do judiciário para fazer isso. O cenário é bastante diferente do que foi visto nos 2 primeiros mandatos, quando o Supremo causou desgaste à gestão petista por causa das investigações do escândalo do Mensalão. Velhos tempos. Agora, o 3º mandato, agora a coisa tá bacana. Muita proximidade, muito carinho, muito amor. Os mais próximos é o ministro, aquele, não precisa nem falar quem é, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. 4 aí, grandes poentes aí do Poder Judiciário brasileiro. No dia 13, quando teve lá o caso do Tio França, Lula jantava na Alvorada com o ministro, o Gilmar e o Zanin. O Dino ia, mas não podia ir para o encontro, até tinha uma agenda fora de Brasília. A responsabilização das plataformas, isso aqui é interessante. Um termo que a Globo usa, que não é aleatório, a gente já falou sobre isso. A responsabilização das plataformas por publicações também foi um assunto que o governo não teve força para levar adiante. O PL do quê? 2630? Das fake news? Não. O PL das redes sociais travou na Câmara. O único veículo de imprensa que trata o tema como PL das redes sociais é a Globo. Essa mudança aconteceu depois que o Lira precisou fazer uma manobra para aprovar a urgência e ainda assim a coisa foi esdrúxula, quase não foi aprovado e sofreu grande resistência dentro de toda a sociedade, com editoriais críticos do Estadão, Folha de São Paulo, críticas aí vindo até de pessoas da esquerda. A partir desse momento, a Folha parou de falar de PL das fake news e a Globo começou a falar de PL das redes sociais, porque começou a ficar feio. Né? A coisa ficou tão negativa em torno da questão do PL das fake news, PL da fake news, PL da fake news, que para tentar avançar com o tema, a Globo mudou. E era um PL que as denúncias vindas da esquerda e de parte do consórcio de organizações era contra a Globo, pela história lá do financiamento do jornalismo, que no final do dia ia ser uma espécie de Bolsa Rede Globo. Tipo uma lei Rouanet, só que Rede Globo. Né? O grosso do dinheiro ia parar na Globo, do jornalismo profissional. Aí a Globo, com seu descaramento, quanto mais, sem um posicionamento do Congresso, o Supremo iniciou em dezembro o julgamento da validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas, meu amigo, o Congresso não se posicionar já é um posicionamento. O Congresso não é obrigado a discutir nada. Para o Congresso, as leis atuais podem ser suficientes e cabe ao Congresso decidir, porque eles foram eleitos pela população, são os representantes do povo. Se está achando ruim, elege um Congresso melhor. Mas é a Globo, né? Os ministros da Corte negam que exista jogo casado entre o Planalto e o governo, mas reconhecem confluência nas pautas. Não tem jogo casado. Aliados de Lula no Congresso dizem que Lula fez uma opção por governar com o judiciário. Ninguém tá vendo. Há uma possibilidade de mudança do cenário com a reforma ministerial que Lula prepara para os primeiros meses deste ano, com o objetivo de pavimentar a formação da chapa da eleição de 2026, seja quem for o candidato. Merval Pereira levanta essa bola e a própria Globo levanta de novo, né? Depende de quem for o candidato, né? Vai que não seja o Lula, vai que seja o Haddad, vai que seja, não sei, algum outro. Então, temos que trabalhar
já pensando em 2026. A possibilidade do Lula não disputar um novo mandato ganhou força após a cirurgia às pressas, realizada no dia 10 de dezembro para drenar um coágulo na cabeça. A grande dúvida da reforma ministerial é se Lula vai abrir os postos no Palácio do Planalto aliados, que até agora o núcleo duro ali é tudo de petista. Uma sinalização significativa poderia ocorrer com a entrada de um representante do Centrão na articulação política no lugar do Alexandre Padilha. Por enquanto, a única troca dada como certa é na comunicação, com a saída de Paulo Pimenta e a possível entrada do marqueteiro Sidônio Palmeira. Lula começou a fazer campanha política agora, colocar o marqueteiro dele, já agora, na SECOM. Aí você volta aqui, né, no tweet do Vilimigo. Pokémon prepara os números, o governo investe em comunicação, junta órgãos de imprensa, a imprensa faz matérias informando como a economia vai bem com os números do Pokémon, a população é convencida que tudo está bem, você não terá nada e será feliz, porque o grande desafio do Lula é mostrar que tá tudo indo bem. Vamos botar um marqueteiro. Ai. Aí, além de buscar a reeleição, a preocupação central, que não é do Lula, até porque, gente, o Lula tá lá porque precisava de alguém. O Lula não chegou sozinho na presidência da República. E não vou nem falar do apoio internacional. Teve apoio nacional, como um todo, o apoio do establishment brasileiro. Quem lembra aí da cartinha da democracia? Que o sobrinho de consideração do Lula, o Josué Gomes, que estava na Fiesp, que é filho do José Alencar, o ex-vice do Lula, né, entrou em campo para pegar a cartinha da democracia. Lula coloca em marcha plano para impedir domínio bolsonarista no Senado. Não é Lula. Lula está agindo aqui para o establishment brasileiro ficar feliz da vida. Ficar feliz da vida. Porque eles sabem que para o establishment ficar feliz, a direita não pode ter o controle da casa revisora, a casa responsável pelas sabatinas. A casa também responsável por alguns processos que podem abalar o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem dizendo há algum tempo que uma de suas prioridades para 2026, além de tentar voltar ao Palácio do Planalto, hoje está inelegível, é conquistar a maioria no Senado. Vai ter mudança aí, 54 senadores. Por trás do plano está a crença que, dominando a Casa Alta do Congresso, a direita radical conseguiria dar andamento a pautas difíceis que estão no topo de sua agenda, como limitação dos poderes do Supremo e impeachment de ministros da Corte. O rufar dos tambores do lado bolsonarista para a batalha que se avizinha já foi ouvido no Palácio do Planalto, mais especificamente no gabinete do Lula, que começou a alertar sua tropa de que o desfecho dessa batalha será decisivo ao futuro de um novo governo. Não é o governo dele, novo governo. A democracia brasileira está em risco. A contraofensiva de Lula para impedir a vitória bolsonarista tem uma estratégia bastante clara. Se não é meu inimigo, é meu amigo. Não é para impedir a vitória da direita, da extrema-direita, dos liberais. É a vitória do bolsonarismo. Aí você pode brigar com a imprensa. Para a imprensa, o problema é só o bolsonarismo, né? Curioso. O presidente tem dito a interlocutores de sua base, em especial de seu partido, o PT, que vencer a eleição para o Senado é mais importante do que conquistar governos estaduais. E que, para isso, pode ser necessário apoiar políticos de outros endereços partidários, mesmo que de centro-direita. Desde que tenha um compromisso com Júnior, a nossa linda democracia brasileira, e disposição ao diálogo com o eventual novo governo liderado por ele. Gente, todo mundo tem diálogo com Lula. Porque a turma aí que tá da centro-direita no Brasil, vocês sabem qual é o diálogo que eles gostam. Não tem o que fazer. Para isso, é muito provável que o PT tenha de abrir mão de algo que lhe é muito caro, né? O protagonismo. Já fez esse movimento, é verdade, na eleição de 24, quando abraçou Eduardo Paes no Rio, e outros candidatos de centro e centro-direita em colégios eleitorais importantes diante do risco de uma vitória bolsonarista. Mas pode ser que essa disposição tenha de ser ampliada para 2026. O raciocínio em Butti, por exemplo, apoia o Lira e Renan Calheiros, dois caciques com os quais Lula tem diálogo. Ele já disse, aliás, que poderia apoiar a dupla ao Senado. Também pode incluir abrir mão de seu melhor candidato ao governo, como no Rio Grande do Sul, né, onde o Paulo Pimenta poderia ir para o Senado, e aí apoia o Eduardo Leite, quer dizer, o candidato do Eduardo Leite. O esforço lulista tenta incluir até seu companheiro, o Alckmin. Uma candidatura do Alckmin resolveria dois problemas na tacada só. Primeiro, ia ter uma candidatura de peso,
no maior colégio eleitoral do país e abriria a vaga de vice para negociar ou com o MDB ou o PSD, dois dos maiores vitoriosos nas eleições deste ano e que não escondem que sonham com o posto. O MDB quem emplacar o Helder Barbalho. O PSD, o Kassab aí não faltam nomes. Quem sabe coloca o Pacheco. Aliados de Lula, no entanto, apontam um entrave nesse cálculo. O estrago no capital político do Alckmin depois que decidiu apoiar o petista após décadas filiados ao PSDB. O temor é que ele tenha perdido seu eleitorado de centro e direita para o Tarcísio, mas valeria o risco de testar isso nas urnas diante da constatação óbvia de que o PT não tem candidato ao Senado competitivo em São Paulo. A preocupação de Lula em ampliar a capacidade de sua tropa para o jogo duro faz sentido. Os partidos que mais terão de renovar seus mandatos em 26, isso lá no Senado, são de sua base. MDB, PSD e PT, por exemplo, terão 28 cadeiras em disputa, mais da metade do total em jogo em 2026. No Senado, duas siglas de centro têm parlamentares alinhados ao governo. Renan Calheiros, Jader Barbalho, Eduardo Braga, Elisiane Gama, Otto Alencar, Omar Aziz, a tropa de choque lá da CPI do Circo. Quatro petistas importantes terão de renovar, como Randolph, Jacques Wagner, Humberto Costa. Não será mesmo batalha fácil impedir a direita de aumentar seu peso no Senado. Ciente disso, aliados de Lula tentaram mudar a regra do jogo. Randolph apresentou um projeto de lei para alterar a forma como os senadores são escolhidos. A ideia era reduzir a possibilidade do eleitorado ativo da direita eleger os 2 representantes em cada estado. Isso é o que nos aguarda para os próximos 2 anos. Perceba que a gente está falando de 2026, mas falando no hoje. A gente está falando no hoje de reforma ministerial, que é para amanhã. Estamos falando de marketing político, que é para amanhã. Parceria com a imprensa, que já é para amanhã. É para hoje, na verdade, não é para amanhã, é para hoje. É o que o Lula vai fazer hoje, podendo até rifar um pouco mais da economia nacional, em torno do seu projeto político. E aí, diante desses desafios, um cenário onde a direita não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, não ocupa quase nenhuma posição de destaque no judiciário brasileiro, quase nenhuma posição de destaque no establishment, sejam em agências reguladoras, né, órgãos aí de controle, estatais. No cenário que o próprio mercado, você não vê nenhum tipo de apoio direto à direita, dos grandes empresários brasileiros, nenhum apoio à direita. E aí? O que fazer diante desse cenário? Resposta sobre o que fazer, eu não sei, nesse momento. Eu sei do que não fazer. Eu acho que já ajuda, porque tem aquele ditado que diz que muito ajuda quem não atrapalha. E aí, pegando o gancho, exatamente nessa questão, quem está falando de Senado, trazendo um pouco o que está acontecendo nesse momento atual, esses embates internos dentro da direita, e que trazem, acho que, algum tipo de reflexão, né, para tentar não errar, não se perder no caminho. Vamos dar uma olhada numa coisinha, numa longa discussão que teve ontem na rede social, sem tentar aí pegar birra com ninguém. Eu estava passando lá no Twitter, e aí apareceu para mim essa thread. Apareceu para mim, acho que foi essa resposta aqui do Alex, não sei se alguém compartilhou, apareceu na minha timeline. Eu sei que eu cliquei e fiquei lendo lá a discussão. O Alex tinha feito um tweet, o primeiro tweet que dá início a tudo, falando o seguinte: verdadeiros conservadores de direita, podem me responder uma pergunta com sinceridade? Qual jurista de direita puro sangue seria aprovado na sabatina do Senado esquerdista entre 2019 e 2022, durante o governo Bolsonaro? Culpar Bolsonaro por Nunes Marques e Mendonça é fácil. Explicar como emplacar 2 juízes antissistema aprovado pelo Senado, quem explica? Isso é o difícil. Aí uma senhora responde: o Bolsonaro foi muito aconselhado por juristas, pessoas que entendem a não nomear esses 2 inúteis, e eles tinham razão, 2 vagas desperdiçadas, ele até deu piti por causa disso, uma só pessoa como Sebastião Coelho já vale esses 2 e mais alguns. O Alex responde: Sebastião seria aprovado no Senado? No Senado de maioria esquerdista? Alguém sabia até então quem era Sebastião Coelho? A direita puro sangue queria a Ludmilla, William Douglas, já pesquisou quem é o William? Não tenho a mínima ideia, mas uma coisa eu sei, tinha muitas pessoas competentes. Aí o Alex responde: cite uma que seria aprovada na sabatina do Senado.
Citamos, minha senhora. Não sei, mas a obrigação dele era tentar. Mesmo a esquerda não tem certeza da aceitação, mas eles decidem os candidatos deles. Não tentar é perder por antecipação. Aí a discussão seguiu com outras pessoas entrando nela. Um perfil chamado Brasileiro Patriota responde: o não sei, mas tinha que fazer é sempre a saída. Reclamar sem dar soluções é fácil. O André, o Mendonça, quase não foi aprovado porque empurraram a sabatina dele até o último minuto, mas o povo esquece ou se faz de esquecido. Não foram boas, mas era o que dava. Aí o Ribeiro complementa: os caras esqueceram que o próprio André Mendonça, o Alcolumbre, demorou meses para marcar a sabatina dele. Se eu não me engano, uns 6 meses. O pessoal ignora a realidade. O pessoal acha que é igual o Lully, que pode colocar o advogado pessoal dele. Esquecimento seletivo como sempre. Aí o Ribeiro volta: os caras acham que o sistema vai ficar quietinho, para a direita agir de boas e não vai fazer nada. Você vê claramente que são pessoas que não conseguem nem eleger um síndico de prédio. Né? Assim, não, vai lá, o sistema tá parado, esperando você derrubá-lo. Ah, eu vou estar aqui, estou parado, venha me derrubar. Ah, eu estou caindo. Assim, né? O sistema vai reagir. E aí, gente, por que eu quis trazer isso daqui? Porque eu acho que essa discussão tem tudo a ver com o momento. Bolsonaro, ele fez um tweet logo depois que o Randolph anunciou o seu plano. Falando basicamente de forma bem clara, assim, o PL vai querer lançar um candidato por estado. A gente pode sentar para conversar na outra vaga. Os partidos mais próximos de nós. Essa mensagem de Bolsonaro não é só uma mensagem para tentar buscar apoio para eleger 2 por estado. Mas não é mesmo. A mensagem dessa de Bolsonaro que foi feita após o Randolph apresentar essa mudança de regra. Ele retirou o projeto de lei porque o Randolph quer emplacar dentro de um projeto que já está avançado do Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, senador. E aí já pular alguns trâmites aí e tudo mais, não começar do zero o processo. Ele quer botar via emenda. Então, assim, o Randolph não tirou porque ele tá com medo ou desistiu da ideia. É porque já tem como pular algumas casas e andar com essa proposta de forma mais rápida. Então, assim, para isso avançar, até me perguntaram ontem na live: você acha que passa? Assim, eu acho que é toda uma conjuntura. Primeiro, vale a pena estar com Lula? Seja, o Lula tem popularidade? Não. Mas o Lula tem a máquina na mão. O que é que significa a máquina? Pô, o governo Lula pode te ajudar a te eleger. Vide as emendas aí, que tá agora um caos. O governo Lula pode olhar com você com bons olhos. Pode ter ministério, pode ter isso, pode ter aquilo outro. Então, essa reforma ministerial e essas notas que estão saindo envolve realmente 2025. Envolve a eleição do Senado, envolve a eleição da presidência da República, envolve governos. É uma discussão ampla. Ampla. Então, Bolsonaro faz aquele tweet falando: galera, a gente bota uma coisa, que é já para passar o sinal seguinte, uma pauta dessa é para votar, rejeita, pô. Vai ser bom para vocês aí, tá sendo direita, né? Coloca o meu, a gente vê um de vocês, a gente tenta fazer 2, mais coisinha para cá, melhor do que mudar a regra. Mas enfim, né? E aí, com certeza, vai ser aquele caos. Eu tô falando aqui com vocês, acho que alguns vão entender, outros vão entender e discordar, outros nem irão entender. Mas uma coisa é certa, vai ser um caos quando chegar em 2026 e tiver que escolher os candidatos, e aí vão ficar reclamando, que é o padrão. De um lado, as pessoas não tentam entender minimamente o funcionamento das coisas. Do outro lado, além das pessoas que tá lá na máquina mesmo do processo decisório entenderem muito bem, eles têm a máquina na mão, tem imprensa na mão. A máquina, diga a máquina mesmo, né? Governo, obras, emendas, ministérios. Então, eu acho que ou a gente começa a entender minimamente o funcionamento de Brasília, o 2026 não vai ter um desfecho que eu acho que a direita quer. Aí só para mostrar que o que o pessoal tá falando ali na thread não é passada de pano maluca para Bolsonaro, só as notícias da época, ó. Há 92 dias, sem marcar sabatina para o Supremo, Alcolumbre diz não aceitar ameaças. Enquanto o Lula tem todo o empenho, né? E o Lula tem ferramentas para poder convencer pessoas que, se a direita usasse, todo mundo ia cair de pau em Bolsonaro. Fala: não, dessa forma a gente não aceita não. E dessa forma a gente não aceita não.
O governo, na época, chegou a judicializar o assunto. Quem julgou? Lewandowski, atual ministro da Justiça de Lula. Lewandowski nega pedido para obrigar Alcolumbre a marcar a sabatina do Mendonça, que o povo não aguentava mais. E o Mendonça era um ponto um pouco mais fora da curva, porque você ainda tinha os pastores. E quando você diz pastores, por que isso é fora da curva? Porque você pode gostar, você pode não gostar, você pode concordar com fazer isso ou não concordar, mas os evangélicos no Brasil, eles possuem uma espécie de máquina eleitoral ali bem organizadinha, as igrejas entram junto, tem seus candidatos nas congregações, não, o meu cara é esse. Saíram até umas matérias na eleição agora de 2024 explicando como é que isso funciona e porque eles vêm conseguindo obter cada vez mais espaço dentro da política. E vão indo, e vão indo, e vão indo. Então, quando passa ali um recado, fala, ó, vamos negociar o voto 2022 para a vitória do Mendonça. Ela tá falando, ó, se não votarem a favor do Mendonça, a gente vai ter confusão aí em 2022, quem quer apoio dos evangélicos. E o Mendonça quase não passou. Foi a votação mais pífia da história para indicação de um ministro do Supremo. Então, cabe à direita, eu acho, eu não sou na direita, né? Já me expulsaram dela. Então, olhando assim, meio de fora, como alguém que quer ver a direita, né, ir para algum lugar, eu acho que a direita deveria botar a mão na consciência, refletir um pouquinho, tentar entender a regra do jogo, para não ficar depois de boca aberta. Mas vamos lá. Essa frase aqui, eu acho que tem a ver um pouco com isso e um pouco mais. Esse rapaz aqui é o George Orwell, daquele livro 1984, que fala de uma sociedade distópica. E uma das frases lá do livro é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Quer controlar, começar do final. O que é controlar o presente? É controlar o momento atual. Você tem imprensa na mão, você tem tudo. Então você consegue reescrever o passado. E se você reescreve o passado falando, olha rapaz, lá atrás, Lula, o Brasil voou, nossa, o brasileiro voltou a sorrir de novo, ficou rico. Então você dá um direcionamento, você cria uma expectativa na pessoa que a pessoa toma decisões baseadas num passado que nunca existiu. Porque ela achou, não, no passado que aconteceu foi bom, então no futuro vai acontecer também. Não, não vai. Não vai. Quem não conhece a sua história está fadado a ser controlado por quem conhece. E aí, falando um pouco sobre isso e também sobre o momento atual da direita, tem um perfil lá que sempre compartilha uns vídeos meus no Twitter, que é o Petrópolis Conservador. Ele comentou umas coisas lá que eu tinha falado lá dos liberais e tudo mais, Gustavo Lima. Aí um perfil chamado O Povo é Soberano fala o seguinte: o canguru australiano induzindo os tolos. O bom é que os tolos estão acordando. Aí o Petrópolis responde: rapaz, quem apresentou fatos, provas, argumentos sólidos, mas o liberal intergaláctico carece até mesmo da sabedoria de assistir, pesquisar ou refletir. Prefere ser manipulado e agir com massa de manobra do liberalismo. No final, quem ousa expor a verdade acaba sendo tratado como tolo. Aí o cara responde o seguinte, essa parte é boa: foi um dos que mais assistiu e compartilhou esse sujeitinho no passado. Você tinha que falar sujeitão, porque eu sou grande, pô, tô 1,90 m. Sujeitinho vai ficar parecendo que eu sou miúdo. Brincadeiras à parte, né? Depois que o vi combater o aliado Roberto Jefferson de forma sistemática, aliado, e deixar impune Valdemar, percebi o quanto era tendencioso. Ele escolhe o que ameaçam a liderança dos Bolsonaro com inimigos. Porque achei isso aqui bem interessante mesmo. Não é só para provar que ele tá errado. Vejam só. Como conhecer o passado é importante. Como é importante e como a gente poderia ter evitado os maiores problemas que a direita vive hoje. Os maiores problemas. Qual é a pauta que para mim deveria ser a pauta central e trabalhar para fazer o possível em prol dela? A anistia. Só precisa trabalhar pela anistia porque teve o dia 8. E se não tivesse o dia 8, rapaz, eu acho que a coisa estaria bem melhor. Mas vamos voltar bastante no tempo. Hoje é episódio 1899, quase 1900. Vamos voltar para o 762, que também foi um dossiê. O conluio. Na hora que ele falou isso daí, atacou Roberto Jefferson sistematicamente e tudo mais, eu falei, já vi essa daí de passar o pano pro Valdemar só batendo no Roberto Jefferson, eu já vi essa acusação no passado. Aí, olha que curioso. Se liga nisso daqui. Vocês vão ver que não é birra.
Tá pequeno na tela, mas só para mostrar, ó. O arquivo tá sem atualizar desde o dia 22 de novembro de 2020. Vou até atualizar aqui, ó. PTF5, ó, 22 de novembro de 2021, 762. Então, do jeito que foi ela apresentado na época. Vou botar aqui assim, ó. Pronto. Esse vídeo, a gente começava, é um dossiê na época, com a entrevista da Sarah Winter para Isto É, compartilhada pela Mônica Bergamo. E aí, ali era um ponto que para mim as coisas estão ficando bem claras na minha cabeça. Nada foi aleatório. Falar do general Heleno, né? Pediu para deixar de bater na imprensa, no Rodrigo Maia, redirecionar os esforços contra o Supremo. Ela acusando o general Heleno, sem apresentar prova nenhuma. E aí eu mostrava, olha, a Sarah Winter, um PTB, professora de conservadorismo e tudo mais. A Bárbara falando, né? Não sei por que a Sarah Winter está fazendo isso agora, mas sei quem a está apoiando nesse momento. Falar até papagaio fala. Engraçado que ela teve os celulares e computadores apreendidos e ninguém achou nada. Tempos depois, não, peraí. Lembrei de um negócio aqui cabuloso. Enfim, né? Parabéns PTB, tudo mais. Sarah Winter nos assuntos mais comentados. Só tenho uma coisa a dizer, eu avisei. Aqui diz a Paula Marisa. Aí tava aqui a entrevista dela para Cruzoé. Isto é, esse texto, se você procurar hoje, não existe mais. Esse texto foi apagado. Não existe mais essa matéria publicada na Isto É. Não existe mais essa matéria. Eu tenho ela. Porque eu tenho tudo salvo. Vejam só como são as coisas. E essa entrevista era muito interessante. Sarah Winter, ela confirmava uma coisa que eu vinha falando, mas não tinha como provar. Ela deu a prova final. Ela confessa. Que era o quê, ó? Dentro de um brechó da mãe, em São Carlos, Sarah aponta os nomes de parlamentares e ministros e do presidente Bolsonaro na orientação para atacar a imprensa, o Supremo e o Rodrigo Maia, dando a ideia que tinha um gabinete do ódio que dava as ordens. Mas tudo bem. A ativista mantém a história de que o acampamento foi um surto de Sarah e do Oswaldo Eustáquio, que se transformou numa histeria coletiva. Os 300 de Brasília surgiu pelas mãos da Sarah e do Roberto Jefferson. E surgiu quando? 24 horas após, quer dizer, não foi nem 24 horas, fisicamente foi 24 horas depois. Mas ele começou a surgir de coleta de assinaturas, preencher formulários, horas depois da primeira live do Roberto Jefferson. Aquela live que ele ressurge na política ao lado do Oswaldo Eustáquio. Então tem a live, quando acaba a live, aparece Sarah Winter para criar esse acampamento. Que a ideia não foi só dela, foi dela e do Oswaldo Eustáquio, que estava na live com o Roberto Jefferson. Então foi tudo planejado. Os 300, todo aquele caos que não serviu de nada. Nada. Quem é que estava aí com acampamento, aloprando os acampamentos, sendo denunciado por tia do Zap, falando, ó, ele tá aí nos acampamentos, mandando o povo sair, invadir os 3 poderes, aí quer criar um novo Capitólio. Era ou não era Oswaldo Eustáquio? Foi ou não foi Oswaldo Eustáquio que tocou fogo em Brasília lá, na PF, que o Sererê foi preso? Foi ou não foi a turma do Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo, que estava dirigindo o carro lá do George Washington, que queria explodir o caminhão-tanque no aeroporto? E que já tá solto. Ele e o George Washington já estão soltos. Não pegaram 17 anos de cadeia. Curioso, muito curioso. Ela falava muito mais coisa. Aí seguia lá. Aqui foi uma coisa que a gente recuperou da época. Horas depois, dada a questão do Oswaldo Eustáquio, esse cara aqui fez um tweet que eu não sei se ele percebe o que ele escreveu. É um registro histórico. Isso aqui talvez não seja porcaria nenhuma, mas prestem bem atenção. Esse Oswaldo, a Sarah Winter e mais alguns pequenos influenciadores da direita estão começando a promover um acampamento em Brasília, inspirado na Revolução Ucraniana em 2014, mas em defesa do governo. E olha o que ele diz, pequenos influenciadores. Não foi um negócio apoiado pelas pessoas que vocês conhecem. Não foi assim, foi a Bárbara que fez. A Paula Marisa, não. Que já apareceu aqui no vídeo, não. É gente que tinha acabado de chegar, já sentando na janela. E o povo batendo palma. Aqui o tweet do Oswaldo, né? Hoje faço o que a Globo deveria fazer, divulgando lá os 300. Toda aquela confusão. Aí sim. Teve lá da live, que foi dia 19 de abril. Aí eu botei os fatos importantes do dia, que teve lá na live, tudo mais. O pessoal divulgou a live na época, etc, tudo mais. O presidente está por sofrer um golpe de Estado, tudo mais. Isso aqui foi o calor do momento que a live do Roberto Jefferson causou nas pessoas. Enfim, várias postagens iguais, né, com a mesma coisa, tudo mais.
Aí, olha que curioso. Olha que curioso. A live do Roberto Jefferson não falou nada que não sabemos. E foi um pouco sensacionalista. Não falou nada. Absolutamente nada. Isso aqui foi um tweet que eu fiz horas depois da live. Porém, entretanto, contudo, todavia, precisamos olhar o peso que a mesa vai ter como gatilho ou na narrativa. Gatilho. Aí, fiz o tweet. Só no canal principal tinha mais de 176 mil pessoas. Quanto mais no Facebook? Quantos viram junto com o presidente? Amigos, Roberto Jefferson furou a bolha. Para nós. Você pode saber de tudo, mas saiu da patota do Twitter. Alan dos Santos informou que já tem gente na campanha em Brasília. Então, teve um certo gatilho. O povo indo para Brasília. E aí eu fiz um terceiro tweet. Estamos num momento muito favorável para movimentos de rua a brilhar. Espero que os movimentos legítimos possam aproveitar esse time e que o povo saiba identificar os aproveitadores. E se a live do Roberto Jefferson foi propositadamente feita para incentivar o povo a tomar as ruas? Porque, horas depois, o cara que fez a live com ele, o Oswaldo Eustáquio, montou os 300 com a Sarah Winter. Tem algumas coisas que não são aleatórias. Mas vamos continuar. Aí tem as coisas ali e tudo mais. Aqui é um ex-assessor da Sarah que estava lá nos 300. Ele faz uma denúncia curiosa. Cadê? Aquele rebatendo o que a Sala falou do Heleno, que não foi o que ele disse. Aí você vê, ó. Qual é o seu emprego? Como você entrou para os 300? Sou hipnoterapeuta, constelador familiar, coach, tenho várias ferramentas e tudo mais. Não conhecia os 300. Estava vendo uma live do Oswaldo Eustáquio, que eu já conhecia, tinha visto uns vídeos dele na internet. Se deixou levar pelo Oswaldo Eustáquio. Quase foi preso. Sarah tenta mentir, com certeza, porque ela está cobrando isso e tudo mais, né? O governo Bolsonaro ignora vocês até hoje. Hoje eu consigo entender. Imagina se eles tivessem feito algum aceno lá atrás. Essa história poderia estar maior. Eles estão há mais tempo na política do que a gente sabiam o que estavam fazendo. Confesso que me senti frustrado quando a gente viveu tudo aquilo ali. Num dia fui até a porta do Palácio da Alvorada falar com o presidente para falar com ele e não me deu ouvidos. Tu entende como são as coisas? A turma super conservadora queria que Bolsonaro visse eles. Um monte de maluco que chegou, montou um acampamento. Os caras falaram, pô, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que era um louco, né? E que o presidente não devia ter né, falado comigo. Mas vamos continuar. Aí tem mais coisa e tudo mais. Ó, seu Zé Trovão de novo com Oswaldo, Sarah. Aí que chega no ponto. Estamos quase chegando lá. Porque eu falei que aquele tweet era interessante, né? Aquela velha crítica do... E atacava o Roberto Jefferson, mas passava um pano para o Valdemar. Aí vinha o Facuri. Facuri é o esperto sobrinho do Roberto Jefferson. Como chama aquele bicho? E fica procurando formiguinha no chão, mas não percebe ou finge que não vê o elefante passando. Parece que na Austrália tem uma espécie assim. Mais mudanças acontecendo no PTB. Mas você não vai saber sobre elas ouvindo o Kim Paim. Facuri falando, não assista o Kim Paim. Aí as mudanças, né, que o Facuri falava na época, ele colocava aqui a notícia. Aí tem D1 aqui, né, tudo mais, falando lá, PTB, tudo mais, pipipi. Aí tá aqui, ó. Pra quem não assina, não quer clicar, segue a matéria printada. Essas eram as notícias que você não saberia assistindo o Kim Paim. Aí eu colocava um episódio de 2 dias antes. Aí tá a minha imagem, vê só. A notícia que o Facuri falava que se você assistisse o Kim Paim você não saberia, você saberia. Aí até fiz a matemática, ó. Eu comentei um vídeo gravado às 7h11, exatos 55 minutos antes da cobrança. Quem está mentindo? É sempre assim, pô. É sempre assim. Sempre sendo cobrado por coisas que eu já disse. Aí o Facuri mandava, né? O PL vai entregar todos os cargos que possui no governo Dória e tudo mais. Foi pra cima do PL. Aí tem o youtuber aí que não tem mais o que falar do PTB, dizendo que o grande problema do PTB é a Sarah Winter. E era um problema, né, Facuri? Tivesse me dado ouvidos. É só em 1 milhão. Eita, que ela aloprou, viu, Facuri? Tivesse me dado ouvidos. Os probleminhas dos partidos como PL e PP, que hoje cortejam Bolsonaro, né? Com suas alianças com o Partido Foro de São Paulo e PSDB em muitos estados, seus cargos em governos, estão brilhando lustrados de tanto pano que é passado por cima deles, está sobrando. Aí esse vídeo aqui, o 762, eu lembrava o Facuri, que assim, ô Facuri,
Tu tá me acusando de não falar sobre o PL, sobre o PP e tudo mais. Ó, Facuri, as notícias que eu falei nos últimos dias. Aí eu botava essa sequência, né? De mim mesmo. Filiação de Bolsonaro. PL ainda precisa resolver Pernambuco. Precisa resolver o quê? Porque tem um problema lá. O PL raiz tá lá. Bolsonaro acerta, entrada no PL e Valdemar já para filiação. Bolsonaro no PL cria atritos no Nordeste e impulsiona candidato no Sul. Cria atrito no Nordeste. Por que cria atrito? Deve ter algum problema no Nordeste, né? Talvez eu estivesse falando sobre esses problemas que o PL tinha. Após a entrada de Bolsonaro, a ala do PL exige autonomia para apoiar PT e MDB. Esse era o PL, né? E tudo notícia de dias antes, dia 9. Facuri me cobrou dia 20. Que foram todas as notícias que viemos comentando, e aí vai indo, né? Eu botei as manchetes dos dias anteriores. Após carta branca no PL, opositor de Bolsonaro prepara o desembarque do partido, grupo político de Bolsonaro prepara discurso para justificar a aliança com Valdemar, destino partidário de Bolsonaro, com o preço que o Valdemar assumiu. E eu falava, e aí, quem tá mentindo? Então, assim, voltando por dia de hoje. Você entende como são as coisas? A gente está regredindo no tempo. A direita está regredindo no tempo. É aquela coisa. Quem não conhece o seu passado vai ser controlado por quem moldou o passado. Estamos em 2024. Tem gente, 2025. E tem gente tratando Roberto Jefferson como aliado até hoje. Roberto Jefferson. O Facuri apoiou o Marçal. Meteu 100 mil reais na campanha do Marçal. Que louco! Não tô falando que é pra apoiar o Nunes, não, bicho. Eu nunca... Pra mim é tudo porcaria. Agora vocês alopraram demais, cara. Onde é que vocês querem chegar com isso? E o tempo passa, o tempo voa, a gente fica parado. Mas vamos acelerar aqui, tem que votar no tweet lá da Paula. Ainda estamos longe. E estamos longe. Aqui é só um bônus de uma coisa que eu achei. O Pica-Pau hoje faz parte da ala intergaláctica da direita. Aí eu achei esse tweet dele aqui, tá meio desgastando a fanta antiga dele. Ele compartilhava a notícia do DCM. Bolsonaro está decidido a barrar a renovação da concessão da Globo. Aí ele falava, pode ter certeza que essa é outra fake news. Eles ficam criando essas expectativas para aguçar a direita, aí Bolsonaro não faz o que eles dizem e os emocionados começam a chamar ele de traidor e tudo mais. Ele nunca falou que iria cancelar concessões da Globo. A parte mais esperta da direita, que não são os emocionados, sabem disso desde o começo. Só os boomers da direita que ficam levantando essa bola. A turma sabia, cara, que se criava expectativa de coisas impossíveis só para poder gerar desgaste e agora todo mundo esqueceu. Ah, direita! Mas vamos lá. Que ainda tem muito chão. A gente olha esse tweet. As decisões cruciais no capitalismo são tomadas pelos donos da riqueza e de sua forma suprema, o dinheiro. Eu acho que não faltam razões para você criticar o Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central do Lula. Mas o Rafael do Ideias Radicais, ele pega assim uma coisa que, cara, se o Galípolo tá tão errado assim não, nesse ponto, viu? Para trazer aqui um exemplo concreto. Vejam só. Maio de 2023. Um assunto que nenhum liberal apareceu para defender os empresários. Só o trouxa aqui. 29 de maio, o Estadão noticiava que bancos vão negar crédito para frigoríficos que compram gado de área desmatada. Mas não é que se você for pego, você não vai ter acesso a crédito. Você tem que provar que você não está comprando gado errado. Então você é culpado até que você prove que você é inocente. Essa foi uma decisão que os bancos assinaram, os grandes bancos brasileiros. Quem fomentou essa discussão, segundo foi vendido pelo Estadão, foi a Febraban. Isso no primeiro momento. Só que, vamos aqui voltar no vídeo do Rafael. Insistem na ideia que o capitalismo malvadão é controlado pelos empresários e investidores e não pelos consumidores, né? Os empresários, eles não controlam nada. Tá bom. Aí no mês de junho de 2023, um jornal chamado Joio e o Trigo faz uma reportagem investigativa que consta com áudios
das pessoas confessando o que elas estavam fazendo. Áudio do tipo, se souber quem tá fazendo isso, vai dar ruim. Eu tô minimizando muito o que foi dito em áudio, mas foi nesse tom. Olha a manchete. Em áudios, executivos do Santander, Itaú e Bradesco dizem ter criado regra da Febraban para frigoríficos. Isso para vocês parece que é uma decisão tomada pelo cliente? Parece uma decisão tomada pelo cliente? A gente foi atrás na época, né? Aí você comentou ali, ó. Bancos vão exigir que frigoríficos provem não comprar gado de área desmatada. Ali a notícia que saiu, né? Tudo mais. E aí, indo atrás de um dos nomes que aparecem nessa reportagem, ele era ligado à Gordon and Betty Moore Foundation, um homem globalista, com atuação há mais de décadas no Brasil, promovendo agenda verde, crédito de carbono, as coisas mais absurdas que tem nesse pacote ESG. E até trouxe depois esse histórico, histórico não, né? Uma parte desse histórico de atuação, algumas coisas que essa ONG já fez, ela aqui tá sendo relatado, né, nessa tese aqui de doutorado, Globalização Ambiental, Organizações Não Governamentais e Redes na Amazônia, mostrando que a Gordon Betty Moore fizeram. Então, assim, como é que você pode chegar em pleno 2025 e ficar tirando onda com Galípolo, fingindo, não, o mercado se autorregula. Cara, isso é muito trouxa. Essa é muito trouxa. Por ideias radicais, não existe Clube de Roma, não existe Fórum Econômico Mundial, não existe agenda SG, né? Não tem assim o Larry Fink fazendo a carta para impor uma agenda política que não traz lucros para as empresas, mas ganho político. Né? Não tem isso na cabeça do Rafael Lima. Sério, pô. Da mesma forma que a gente está comentando, entender um pouco mais sobre o processo decisório, o processo político, o processo eleitoral. Até quando a turma vai ficar nessa negação, fingindo que tudo acontece no mundo de forma totalmente orgânica, sem nenhum braço aí tentando fazer nada para atrapalhar, para sabotar o país. Será que Rafael Lima conhece a história, sei lá, do Klaus Schwab no Brasil, desde 1970, como ele veio pela primeira vez, quando ele volta nos anos 80, quem é que traz ele? Será que ele entende um pouco assim de como é que nasce o Itaú, a família por trás? É de doer, viu? É de doer. Aí, vamos dar aqui uma olhada nas notícias. Coisa que às vezes os liberais deixam passar. E que eu acho que vai fazer um pouco mais de quando a gente falar do Enéas. Joe Biden bloqueia a aquisição da US Steel por 15 bilhões pela Nippon Steel. Empresa ameaça com ação judicial em resposta à decisão do presidente cessante. O Trump falou, se o Biden não bloqueou o bloqueio. O Biden bloqueou só que foi ele. O Trump já ia bloquear. Procura aí na internet. O Trump falou, se o Biden não bloquear, eu bloqueio. Porque é, assim, setor estratégico. Certo? Anota sobre isso. Siderurgia é estratégica para economia e defesa, diz Biden à aquisição da US Steel. O Trump falou a mesma coisa. De acordo com o presidente, o aço impulsiona o país devido ao impacto na infraestrutura, indústria automobilística e na defesa. Calma que a gente vai chegar na Paula Schmidt. Tem que passar por essa ponte. Aí, olha como são as coisas. Enquanto no Brasil, os liberais fingem que ninguém toca uma agenda política através do dinheiro, enquanto no Brasil a turma defende entregar tudo, entregue tudo, né? Entreguismo você vê por aqui. Os Estados Unidos, que as pessoas adoram se basear, adoram pegar como exemplo, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Fundo cristão de 150 bilhões de reais pressiona empresas contra políticas progressistas. Uma ação anti-SG, vamos botar assim. Lá fora, vemos iniciativas como um fundo cristão de 150 bilhões resistindo à agenda woke. E as narrativas progressistas disfarçadas de inclusão. Aqui no Brasil, o contraste é evidente. Eu não vi nenhum liberal, eu tenho uma lista só com grandes liberais que eu sigo lá no Twitter, eu não vi uma pessoa falando sobre isso daqui. Não é preocupação dos liberais, né? A matéria saiu na Bloomberg, então acho que, maior portal do mercado financeiro mundial, liberais. Vamos dar aqui, um destaque para os nossos companheiros cristãos lá nos Estados Unidos. Jim Lake, um cristão devoto do estado de Washington, sempre se opôs, por motivos religiosos,
Há práticas como Meu Corpo, Minhas Regras, transição de gênero, pesquisa com células tronco embrionárias. No entanto, até ano passado, ele não havia considerado que poderia investir o seu dinheiro de acordo com sua fé. Um consultor financeiro transferiu a carteira de Lake para alguns fundos alinhados com princípios religiosos, incluindo o gerido pela Guidestone Funds, uma empresa de investimentos fundada há 106 anos no Texas, que administra cerca de 24 bilhões de dólares em ativos. A empresa atende aposentados batistas, ligado à Igreja Batista do Sul, e cada vez mais investidores religiosos ativos como Lake e a sua esposa. A Guidestone faz parte de uma coalizão emergente de investidores cristãos conservadores que começam a usar sua influência acionária para combater políticas corporativistas progressistas, como financiamento de arco-íris, custeio de funcionário para fazer Meu Corpo, Minhas Regras. Eles também estão focando em bancos que supostamente encerram contas de clientes com base em motivações políticas ou religiosas. Tem um termo para isso que é debanking. O Trump foi alvo disso. A Melania Trump conta isso no livro dela. A família dela foi alvo disso. Perseguição, assim, ó, irmão. Tire seu dinheiro do meu banco. E se todo mundo fizer isso, você fica excluído do mundo. Como é que você vai fazer qualquer tipo de coisa se nenhum banco aceita o seu dinheiro? E ele só te dá um cheque, viu? É só um cheque. Você fala assim, não, então me dá espécie aí. Não, não tem espécie. Você tem um cheque. Vai no lugar pra você botar o seu dinheiro. Quem é que tá lutando contra a perseguição? Cadê os liberais? Cadê? Cadê a valentia de vocês, pô? Isso daqui pra vocês deve ser especulador, né? Vocês não dão atenção? Eu boto palma pra quem... Isso pra mim é o verdadeiro investidor. Esse aqui tá preocupado em gerar algum resultado com o seu dinheiro. Não é só, sabe, ter lucro em cima da miséria dos outros. Segundo Will Loflan, chefe de advocacia acionária da Guidestone, atualmente cerca de $500 bilhão em investimentos de fundos religiosos e fundos de pensão de estados conservadores, que podem ser usados para influenciar o comportamento corporativo. É fazer o oposto do que a BlackRock faz. É fazer igual que a BlackRock faz com o sinal oposto. Conforme atrai mais dinheiro, membros da coalizão estão se reunindo com executivos corporativos e apresentando propostas de acionistas. Embora o sucesso tenha sido limitado até agora, eles pretendem ampliar o número de apoiadores e pressionar mais empresas neste ano. Os investidores querem honrar o Senhor com todos os seus recursos. Se eu tivesse dinheiro, eu investiria assim. Se eu tivesse. No dia que eu tiver, eu vou investir assim, ó. Para honrar o Senhor. Se não for assim, não presta. Pode reclamar. Pode me chamar de fundamentalista o que quiser. Investimentos com foco religioso existem há décadas, geralmente voltados para causas mais liberais, como direitos trabalhistas e mudanças climáticas. Eu não sei se isso tem a ver com investimento religioso, mas até do trazer da Bloomberg, né? Pode estar um erro de tradução. No entanto, fundos como o Guidestone foram encorajados pela guinada política à direita nos Estados Unidos e pelo avanço de ativistas conservadores, que já pressionaram empresas a reduzir ou encerrar iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, que é os departamento DEI, que ao longo do ano passado vocês devem ter visto Harley Davidson, Microsoft, Intel e outras grandes empresas fechando esse departamento DEI. Operando um discreto escritório em Dallas, a Guidestone historicamente gerenciava principalmente investimentos para aposentadorias de igrejas batistas. No entanto, Lofland viu a oportunidade de se envolver mais ativamente em questões acionárias. Um dos primeiros esforços da empresa foi, em 2023, uma proposta acionária contra a Microsoft sobre benefícios relacionados a cuidados reprodutivos de disforia de gênero, que recebeu apenas 1% dos votos. Diante do apoio modesto, Lofland acredita que os fundos religiosos precisam atrair mais investidores institucionais, como fundos de pensão estaduais conservadores. Esses investidores já demonstraram força coletiva, como no caso de 15 tesoureiros estaduais republicanos, que assinaram a carta pedindo o fim de programas DEI em empresas da Fortune 1000, controlando coletivamente $590 bilhões em ativos. A Inspire participou de uma ação judicial contra a Target, que é uma loja de departamento, alegando que as perdas após o boicote, porque eles botaram lá uns produtos até em linha infantil do arco-íris, resultaram em prejuízos bilionários para investidores. Embora coalizões conservadoras ainda não tenham obtido amplo apoio nas votações de acionistas, elas podem ter sucesso em influenciar as decisões executivas. Diz aí Amélia Miyazaki, professora de Direito da Universidade da Califórnia, citando o impacto do movimento anti-ESG.
Por que isso pode acontecer nos Estados Unidos, não pode estar algo similar no Brasil? Cadê os investidores? Cadê os investidores brasileiros? Fazer algo similar? Tentar barrar? Acabei de dar um exemplo aí do que os grandes executivos de grandes bancos privados no Brasil fizeram e que eles nem poderiam fazer, conforme eles revelam no áudio. E quem apresenta isso pro Brasil é a Febraban? Cadê, cara? Cadê, pô? Aí não. O que tem no Brasil é esse daqui. Um perfil dedicado ao liberalismo. Ele coloca um recorte do Enéas, não vou dar play porque tá tocando a música de fundo, vai bater copyright, que é o hino da Internacional Socialista. O Enéas denunciando o entreguismo de Fernando Henrique Cardoso. Como o Fernando Henrique Cardoso fez, né, para vender os ativos nacionais a preço de banana. Ah, se o Enéas fosse vivo, seria salvador da pátria, mudaria esse país. O pensamento do FD, quando estava vivo. Então, assim, na boa do liberalismo, Enéas já é um maluco. Aí, dá uma olhada nesses comentários. Eu acompanho a trajetória do Enéas, sempre votei nele. E entre ele e todos os outros candidatos, inclusive os de hoje, eu votaria nele. E apesar do Enéas falar que a privatização é ruim, etc., no contexto que ele estava falando, ele estava certo. E esse perfil é um perfil liberal. E reconhece, pô, mas ele estava certo, cara. Todas as privatizações foram negociadas vendendo patrimônio por menos do que valiam. Isso me faz ser contra a privatização? Não. Obviamente, um mau negócio, uma única vez, é melhor que um mau negócio todo santo mês, caso a empresa pública continue a dar prejuízo público todo mês. Ele era um sonhador, acreditava que era possível, meio da política, e do exemplo, arrumar o país. Talvez ele tivesse sucesso, assim como o Bukele está tendo, o Milei está tendo, mas para o Enéas faltava a população votar e votar em massa, em candidatos da linha ideológica dele. É sempre uma ilha no mar. Se a população pensasse como ele, daria certo certamente. Sozinho, ele serviu ao propósito de despertar a curiosidade da população para aprender um pouco mais sobre política. E aí me perdoa, não é passar pano, é só um fato da realidade. Bolsonaro, campeão, ele conseguiu canalizar esse movimento e meter 40 em 2018. E esses 40 virou mais de 100 agora em 2022. E agora em 2024, mais pessoas de direita emplacaram em cargos de vereador, de prefeito e pessoas que estão na máquina. Seja primeiro escalão, seja segundo escalão. Gente que estava aí, não ganhou para vereador, mas entrou, está na secretaria, ocupando espaço, trabalhando, entregando resultado. Vendendo patrimônio por menos do que valiam. E daí? E daí? Dá para os Soros. Esse dinheiro nunca ia retornar para a sociedade mesmo. O melhor efeito das privatizações é tirar cabide de emprego de parasita político, porquanto elas são vendidas pouco importa. Veja só. Eu ia dar esse exemplo, mas o cara ali já tá dando, né? Vamos vender. O importante é só vender, para não ter cabide de emprego, né? Tá. No norte do país, teve empresa de energia privatizada para os irmãos Batista, que ele não colocou aqui, da JBS. E adivinha quem pagou a conta? A conta de luz, o povo. Teve gente humilde sendo multada em 20 mil. Em outras palavras, eles vendem e no outro dia mudam um artigo para beneficiar o comprador que foi escolhido a dedo. Sentimentalismo na hora de tomar decisões. São 99% dos problemas desse pseudo país. Óbvio que vai sangrar na transição, mas para início de conversa nem era para ter sido estatal em primeiro lugar. Quem da iniciativa privada ao longo dos anos no Brasil quis investir em infraestrutura pesada para geração de energia? Quem? Desconheço. Tem alguns grupos lá, Votorantim, aí tem lá a mineração, aí tem uma usininha ali. Mas ninguém quis construir Itaipu, ninguém quis tirar do bolso, porque o tempo que leva pra você ter esse retorno é de 30, 40 anos. Não é um tempo de uma vida, né? O cara vai começar com X com quantos anos? Com 40? Para recuperar os 70? Eu acho que todos os caminhos melhor para aposentadoria, né? Podendo correr o risco de acontecer algum problema. Quem quer fazer um investimento como esse? Aí eu fico pensando, né? Como é que eu sento pra conversar, por exemplo, com um cara desse? Pra falar do Enéas. Duvido que esse cara já tenha lido alguma coisa que o Enéas denunciava, seja lá as denúncias da IR, sobre a própria compra da Vale pelos Soros.
Duvido que ele tenha, assim, o que reportava a turma do MSA. Duvido que ele tenha um conhecimento das próprias denúncias que saíam na matéria de jornal da época, ali do final dos anos 90, diálogo interamericano, consenso de Washington, todo esse processo. O início desse processo de desestatização que já vem desde o governo do Sarney, quando o Sarney já estava indo lá para Londres se encontrar com os Rothschild, como é noticiado pelo consórcio da época, tá lá na Biblioteca Nacional. Um cara que eu duvido que tenha algum tipo de conhecimento desse processo ao longo da história, né? De sabotagem ao desenvolvimento nacional. Você pega de Estocolmo 72, você pega coisa de antes, você pega o que aconteceu desde sabotagem da Petrobras, falando que o Brasil não tinha petróleo. Cara, como é que você consegue até debater com alguém assim? Chega a dar uma gastura. Chega a dar uma gastura. Estamos em 2025, na hora da internet. As pessoas parecem que nunca foram tão desinformadas. Não faltando material para entender o que se passa no Brasil e no mundo. Com a Biblioteca Nacional de graça. Com o Arquivo Nacional de graça. Ninguém para ler nada. Para ver se as coisas não se repetem. Para ver se as figuras não são figurinhas carimbadas que aparecem dia sim, dia também. Quase chegando. Isso aqui que vai nos levar a Paula Schmidt. Aí você vai se perguntar, o que é que essa matéria da CNN sobre a Ambipar investindo, descarbonização USP, um tudo daí, o que é que isso tem a ver com a Paula? A Paula não estava falando lá do Cláudio Castro, do evento lá em Zurique, do LIDE com a Veja? Calma, cocada, que agora entendo pro final. Ano passado, eu tava tentando encaixar isso daqui no vídeo, mas nunca dá. Tanta coisa acontecendo todo santo dia, toda coisa acontecendo, na vez não cabe. Eu falo, meu Deus do céu, não tem um minuto pra eu incluir isso daqui. E falo, vai aparecer a hora. Vai aparecer. Todo dia ficava de vai aparecer a hora. Já apareceu algumas vezes em vídeo essa notícia aqui, eu pulei. Falei, hoje não vai dar tempo, a gente comenta amanhã. E aí chegou o dia. Na hora que eu vi o tweet da Paula, eu falei, chegou o dia, velho. Agora vai fazer total sentido pras pessoas. E até o tweet do Rafael, que o mercado se autorregula, né? Os clientes são os clientes que mandam em tudo. Lá vem a Yara denunciar o seguinte. A Ambipar vai investir 5 milhões nos estudantes profissionais da USP. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente nos governos Dilma, assumiu um cargo de liderança no Comitê Global de Sustentabilidade da Ambipar, indicando um alinhamento com agendas ambientais definidas por governos progressistas. Mais do que isso, Yara, Isabela Teixeira tem assento no IPCC, lá da ONU. Mais do que isso, a Isabela Teixeira é quem escreveu aquele livro lá, desenvolvido pela plataforma Cipó, junto com a turma do Soros, o Jacques Wagner, o Pedro Abramovay do Soros, né? Lá, o Jacques Wagner, que é o que está baseando toda essa política verde do governo Lula. Não é uma qualquer, ela não é só uma ex-ministra, ela é muito mais do que isso. Ela segue atuando. Se eu não me engano, até ocupou rapidamente um cargo no BNDES lá no início, porque ela estava cotada para ver quem ia ser a ministra do Meio Ambiente ou aquele cargo lá, não sei o que lá, do clima. Queriam criar uma espécie de autarquia. Aí não criou, ela acabou ficando sem cargo no governo Lula. Aí veja só, por que isso aqui chamou minha atenção? Eu acompanho esse carro da Ambipar, porque todo dia eu fico lendo lá minhas listas, né? E a turma do mercado financeiro gosta de falar de, às vezes, ações que estão subindo muito, estão subindo pouco. Era agosto, e eu fiquei acompanhando isso daqui, porque estava bem baratinha. O Rafael Gloves falava em agosto já da valorização. Ele está falando isso daqui desde o início da valorização. Ambipar é o maior esculacho da história do Varzil. Custava R$8. Em agosto estava de 76, em pouco mais de um mês. Nem o Bitcoin subiu tão rápido no mesmo período. Aumentou 10 vezes de preço. Nem o Bitcoin, rapaz. Nem o Bitcoin. E se 10 vezes parece muito, em dezembro, a Ambipar estava batendo R$210. De 8 para 210. Nem o Bitcoin. Eu dei de uma vida. Aí o cara ali, o Renato Brea, falava, né? Um CFP, nossa, certificação aí, né? Grande investidor. Isso aqui ainda vai pro anuário das bizarrices do mercado. Como assim bizarrice, rapaz? O mercado é mercado técnico, 100% técnico. Aí o Domingos falava assim, ó, anuário
Isso tem que entrar para a história do mercado de capitais no Brasil. Nada nesse case faz sentido. Irmão, é técnico. 100% técnico. Técnico. As decisões não são tomadas pelos donos do dinheiro, é os clientes técnicos. 100%. O Rafael do Ideias Radicais me diz que é tudo técnico. Técnico. Valuation, indicadores financeiros, governança trading, absolutamente nada coaduna com o senso comum. Você é burro. Outro cara burro. Esquece que esse cara não sabe nada, sabe nada. André Gordon. Hoje, a empresa está avaliada em mercado a 45 bilhões de reais. Está falando da Ambipar. 10% a mais do que a Gerdau. Gerdau aí de aço. Conhece a Gerdau? Que já deu quase 15 bilhões de lucro em 2021. Tem rodado acima de 1 bilhão de lucro por trimestre. Gera mais de 10 bilhões por ano na sua operação. E a Ambipar deve fechar o ano em prejuízo. A Gerdau, empresa produz aço, assim, coisa essencial, tipo a OS Steel, empresa histórica no Brasil, gera inúmeros empregos, 10 bi de operação, mas vale mais do que menos do que a Ambipar. Aqui está dando prejuízo. Mercado espera 160 milhões de lucro para 2025, faturando em torno de 6 bi. Se continuar nesse ritmo, em algum momento vai entrar no Ibovespa. Daí teremos centenas de gestores comprando ações, independentemente de seu preço ou, como se diz na mesa do bar, cagando e andando para os fundamentos. Tudo técnico, 100% técnico. Afinal, não são pagos senão para replicar o Ibovespa e manter o menor track erro possível. Tá bom. Aí se liga. A Érica comenta sobre a Ambipar. Em novembro, antes da notícia lá da descarbonização. Ambipar contrata embaixador Roberto Azevedo para liderar sua agenda global. O cara ocupou um cargo na OMC, Organização Mundial do Comércio. A Érica falava, rapaz, a Ambipar contrata Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, com presidente global de operações. Segundo o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab, a Ambipar é multinacional brasileira especializada em gestão ambiental, descarbonização, serviços de sustentabilidade e resposta a emergências. Depois do OMC, Azevedo liderou a agenda ESG na Pepsi. Ele deixou a companhia no passado para se tornar sócio da IVE, a gestora fundada por Paulo Guedes e o Montesano. O Montesano é 100% traseiro das ideias, para investir em empresas que atuam na transição para a economia verde. E ela coloca ali, né, todos os dados, né, questões climáticas. O serviço também para questões climáticas, descarbonização. A Gerdau produz um produto aço, vende, histórico, vale menos que a Ambipar, mesmo dando mais lucro. Técnico. 100% técnico. Aí, voltando pro tweet da Érica. Patrocínio Master. Dá uma olhada quem é a Paper Excellence. Vê se a Paper Excellence aparece em alguma matéria do mundo jurídico. E quem é que tá aqui, ó? Patrocínio Master, Ambipar. Técnico, 100% técnico. 100% técnico. 100% técnico. Técnico, tudo técnico. Eu adoro esse Brasil, tudo é técnico. Aí tá ali o Cláudio Castro, né? Governo do Rio de Janeiro, Bradesco, Rap Vida. O Júnior ainda tá. Acho que o Júnior tá agora na Rap Vida, nem sei mais, né? Mas enfim, a Vale, Febraban bonita. Tá ali a lead, né? Vejo negócio e tudo mais. E aí? E aí, liberais brasileiros? Quando nos Estados Unidos, os liberais não, né? Quando nos Estados Unidos você tem cristãos pegando seus investimentos, tentando usar não só para ganhar dinheiro, mas também para avançar com sua política, né? Uma política cristã, ou pelo menos contra os valores ESG. No Brasil, os liberais brasileiros estão preocupados com os dividendos. A empresa que vai crescer vai dar muito dinheiro, tem que vender tudo. O Enéas é um vagabundo, é um pilantra. Roberto Jefferson é aliado. Esse é o momento que o Brasil vive. Nunca se teve tanta informação e o povo nunca foi tão burro. E aí eu fecho com uma frase aqui do Jorge O também. As massas nunca se revoltam por conta própria. E nunca se revoltam apenas porque são oprimidas. Ele está falando assim, tem sempre alguém manipulando. De fato,
Desde que não lhes seja permitido ter padrões de comparação, elas nem sequer se tornam conscientes de que são oprimidas. Se você não conhece nem o seu passado, nem o que o dia, sabe, o Brasil foi, o que outros países já foram, você não sabe nem se hoje tá ruim ou se tá bom. Você não sabe de nada. Você não sabe o que um dia já foi, o que poderá ser. Porque se já foi um dia, é porque pode ser de novo. Para que lado vai a política brasileira? Para que lado vai a política brasileira? Pelo campo da direita. Enéas já teve a sua fase de louco, gênio, e hoje já virou vagabundo. Bolsonaro já teve sua fase de louco, de mito, e já tá também virando vagabundo. Aliado mesmo é o Roberto Jefferson. É o Pablo Marçal, o Gustavo Lima. O único caminho que tem diante de nós é o abismo. Lula, com toda a máquina na mão para avançar, fazendo e acontecendo, com apoio judiciário, apoio da Globo. Ai, ai. Aí, pra mim o que eu falei, eu mostrei, né? E eu acho que agora fez sentido porque começar falando do governo Lula, mostrar o que o Lula tá fazendo. A gente até mostra as dificuldades que o Lula tem, que deveriam servir como oportunidades para a direita, né? Diante do caos aí, que já não consegue apresentar mais nenhum resultado, já jogou a toalha, pelo menos aí em relação a apresentar alguma proposta coerente para a população brasileira. Enfim. O que eu tinha para falar hoje é isso. Acho que, por mais confuso que possa parecer, porque foram temas diferentes, eu acho que eles todos se entrelaçam aí, vocês conseguem juntar A mais B de forma fácil. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpen.com.br e em breve teremos algum dossiê histórico. Não tardará. Que é tempo. Me perdoem. Vamos que vamos. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.